Esse cara renasceu com um rank que nem mesmo os deuses podem enfrentar. Hoje eu vou te mostrar um Isekai de um moleque que ganha poderes avassaladores, chegando a um nível inexplicável. Então já ajeita a coluna, que esse anime vai te deixar doido, de tão impressionante que é. O episódio começa com o cara se perguntando onde ele estava, e quando abre os olhos já vê sua mãe, que tava doido pra largar o moleque e sair correndo. Ele fica surpreso por ter renascido em um reino de nobres, e logo o rei Busha vem dar uma olhada na cara do seu filho. O rei diz que ele iria se chamar Noah, o 13º filho do rei. Porra, esse cara é o rei ou Mr. K? O servo já lança uma magia revelando o status do Noah. Ele nasceu com um rank de magia de água nível SS, que é o mais foda que tem. 6 anos depois, o Noah, por ser um príncipe, ele já é forte, mas fica mais forte ainda quando tem gente trabalhando pra ele. E a empregada não para de mijar um guaraná pra ele, dizendo que ele era criança, mas ainda assim era o melhor príncipe de todos. E corta pro Noah comendo um pão com ovo e tomando seu café. Mas a empregada já interrompe, dizendo que o príncipe herdeiro tinha vindo de longe pra falar com ele. Chegando no local, esse é o Albert e esse é o Henry. Mas o Albert disse que tinha um presente para o Noah. Um cara entra pela porta, quase se gagando de tanta força, carregando um caixão que tava mandando uma hora sinistra. E dentro desse caixão tava guardado uma espada muito cabulosa. E o Albert diz pro moleque testar a espada, onde quando ele pega, ele sente uma presença fortíssima. O Albert diz que aquele era o Leviatã, a espada mais forte do Império. Mais de 120 pessoas morreram pra tentar empunhar essa espada, mas parece que o Noah é o único capaz de empunhar o Leviatã. Os dois príncipes vão embora, mas o Albert disse que tava testando o Noah pra ver se ele aguentava o poder da espada. E isso deixa o moleque putaço. De noite, a empregada dele parecia chateada, e ele pergunta o que tava acontecendo. Ela disse que uma enchente destruiu sua vida e a sua mãe ficou desempregada. E os familiares dela, com os melhores conselhos que existem, disseram pra ela que o bordel fazia noitada. Então Noah, com a sua melhor inteligência, disse que ia dar um salário pra mãe dela e uma casa de graça. E chama o servo dizendo que era pra ele comprar as terras da vila da empregada. O servo diz que ele não tinha um valor para compra, e o Noah fala para o servo vender as terras do sul dada pelo rei. Mas o homem disse que se ele vendesse as terras, seria uma afronta ao imperador. Mas o Noah disse que aceitaria a punição dada pelo rei. É o dever de um nobre ajudar as pessoas, mesmo que ele tenha que abrir mão das suas terras. No outro dia, o Henry aparece perguntando pra onde ele iria, onde o Noah disse que iria até a vila que havia tido uma inundação. E o príncipe Henry fica surpreso que o Noah iria levar o Leviatã com ele. O Noah diz pra ele relaxar e pergunta por que ele estava ali. O Henry diz que Albert havia dito algo estranho e veio dar uma olhada. E fala que aquela espada tinha vontade própria e só obedece quem ela reconhece como mestre. E se ele usasse, ele ia de comes e bebes. Chegando à vila, o lugar estava devastado. O Noah fala pro servo ir até o governo e comprar as terras o mais rápido possível, e manda a empregada mostrar a região pra ele, e assim eles se disfarçam pra não chamar a atenção. Mas quando chega em um local, vem pessoas dando sopa comunitária, mas aquilo era um lixo de comida. Quando vem um cara se aproximando, ele cuidava da parte dos suprimentos, e era culpa dele dos habitantes estarem comendo merda. E o Noah vai tirar satisfação, mas quando o cara se vira, ele vê o moleque e começa a rachar o bico dele, e isso deixa o Noah putaço. E diz que era um crime desviar suprimentos de vítimas de desastres, e fala que iria dar sentença de morte ao homem. E quando ele fala isso, a espada vem voando na maior velocidade possível pra mão do Noah, que diz para ela obedecer suas ordens, e lança um golpe que decapita a cabeça do homem, deixando todo mundo assustado. E os soldados já começam a aparecer, mandando prender o Noah. O Leviatã começa a se mover sozinho, lançando um golpe no chão que faz um buraco profundo, fazendo todo mundo tremer na base. O dono daquelas terras aparece, e quando vê o Noah, corre e se curva rapidamente, pois não sabia que o príncipe estava ali. Ele diz que foi ordenado pelo Henry manter a ordem naquela região, e o Noah manda punir os cúmplices e darem comida boa às vítimas da enchente. Corta pro Noah na presença do rei, que diz que vendeu as terras pra comprar uma vila, e o moleque tava só esperando a punição, mas se surpreende quando o rei dá os parabéns por salvar uma vila e dominar a espada mágica, e manda o servo ver os seus status. Mas o moleque não tá puro, ele dominou a espada e ganhou mais um S no seu status. No outro dia, o Noah fica sabendo que tinha uma cantora, e ele ficou interessado no que essa garota poderia oferecer, e o espetáculo começa, e nisso brotam os agiotas que vieram cobrar a garota que estava cantando, que ficou responsável pela dívida do seu pai. E da plateia, o Noah grita dizendo que eles não deveriam cobrar a dívida de outro, e o cara já pega o Noah pelo colarinho, que invoca sua espada fodona, deixando os agiotas caídos no chão, que se cagam e saem correndo, e fala que se eles voltarem, era pra mandar ele pra sua mansão. Ele pergunta da garota quanto ela ganhava, e ela fala que tinha que pagar o tratamento da sua mãe, e como o Noah é riquinho, diz que iria pagar a quantia pra ela todo mês só pra ela cantar. Voltando pra casa, o Noah vê os agiotas na frente do seu portão, e manda a empregada mandar eles ir embora, e quem estava ali era o Henry, e diz pro garoto não aceitar pessoas da ralé pra não sujar o nome do império, e o Noah diz pra eles conversarem lá dentro. Então conta ao seu irmão a história da garota cantora, e o Henry disse que ficou sabendo que o Noah havia dominado a espada Leviatã, e pergunta onde estava, e assim ele mostra, deixando seu irmão impressionado. E do lado de fora os agiotas ainda estavam ali, mas um deles fica putaço e diz que ele era só um pirralho esnobe. Mas o Noah já ativa seu hack do rei, deixando inconsciente o homem. Esse poder foi a própria espada que ensinou para ele. Naquela noite o Noah vai até uma festa, e um nobre acompanha e pergunta o que era aquilo da sua cintura, onde era uma espada dada pelo príncipe herdeiro, e deixa o pessoal surpreso. E no meio daquela multidão, um cara diz que aquilo era só uma espadinha de brinquedo.
brinquedo, mas acho que ele falou um pouco alto, né? E ouvindo isso, o Leviatã libera uma presença esmagadora, deixando todo mundo doidão da cabeça. Mas o Noah manda a espada cessar e deixa o pessoal assustado com o poder da espada, mas o parabenizam por ter sido capaz de controlá-la. Na festa, o Noah estava sendo apresentado aos nobres, quando um homem vem se apresentar. Seu nome é Byron e a sua filha Cindy. Ele administra a companhia de mercantilismo, e logo o Noah percebe algo. Ele pergunta ao homem se sua filha era adotada, e o Byron pergunta como ele havia descoberto. Ele é um homem muito nobre e sua filha é uma ex-escrava, que não conhece os trajetos dos nobres. E o Byron fica nervoso e diz que era verdade, mas ainda assim ensinava muitas coisas a ela. E o Noah diz que gostou dele e iria convidá-lo para sua casa um dia ou outro. No outro dia, o príncipe andava pelas ruas, quando é parado pelo seu irmão, que perguntava o que ele fazia ali, e convida ele para procurar tesouros em algum lugar do mercado, onde se pode encontrar um tesouro raro. Eles procuravam por vários, mas não acharam nenhum, até que o Noah acha um livro, e o seu irmão diz que aquele era um livro muito raro, e pergunta como ele sabia. Ele apenas comprou, pois a magia de vento subiu no status dele. Mas o Leviatã começa a vibrar, e rapidamente o livro começa a soltar uma magia muito louca, abrindo uma página que mostra o círculo mágico que escurece o céu. Esse é o espírito de um mago, mas isso não é um problema. O Noah ergue a sua espadona, e com apenas um ataque, ele elimina o ser. E antes que pudesse relaxar, um homem aparece, um vendedor, que fala que tinha uma loja de antiguidades. E na loja do homem, ele mostra o anel. Ele fala que já havia inúmeras vezes tentado se livrar daquele anel, mas se retornava toda vez para suas mãos. E o Rosca diz pro Noah experimentá-lo, e rapidamente uma coisa que sai de dentro, e ela se transforma em uma armadura muito foda, e fala ao homem que iria ficar com ele. Voltando, o Noah se depara com a agiota daquela vez, que veio atacá-lo, mas antes que pudesse, um escudo surge, o defendendo. E isso deixa o Oscar surpreso, e pergunta como ele tinha feito aquilo. E o Noah fala que foi uma das técnicas do anel. À noite, na casa de canto, onde o Noah parece ter gostado da garota cantora, quando alguns homens sobem ao palco e começam a assediar. Quando o Noah surge entre eles e coloca o Leviatã pra jogo, colocando eles pra correr. E parece que o Noah gosta de ostentar. Ele fala pro dono do estabelecimento não deixar pessoas como aquelas entrarem naquele estabelecimento, mas são elas que sustentam aquele lugar. E o Noah, no seu dia menos sábio, decide comprar o lugar. Mas a garota disse que fez tanto por ela e queria retribuir de uma forma ou outra, mas ele fala que é só ela cantar e tá de boa. Uma semana se passa e uma das servas do Noah veio dizer que o governador-geral Ted veio falar com ele. Ele veio relatar o problema de finanças, onde o ministro das finanças estava segurando a grana no bolso. E o Noah se levanta e vai até o ministro tirar satisfação com ele. Diz que não era aquilo, os isentou dos seus impostos, mas na verdade não tem imposto a ser cobrado. E o cara começa com o papo de que eles estavam construindo um resort pro rei. E o Noah já corta ele, dizendo que ele não tinha liberado o dinheiro porque estava construindo uma casa de férias. O gordão já cai no chão implorando por perdão, mas o Noah diz que era pra liberar o dinheiro, senão ele ia apelar pro papai, que manda chamá-lo só pra ter uma conversinha. E quando chega lá, o rei parabeniza ele por ter enfrentado o gordão. Ele diz que chamou um espadachim habilidoso e falou que era pra ele treinar e usar a espada. E o cara já diz que quer testar o conhecimento do Noah e diz pra atacar do jeito que quiser. E o moleque corre pra cima, acertando o espadachim que se defende. Mas o que ele não esperava era que o Noah tivesse seu haki. Ele lança um ataque que desarma o melhor espadachim do Império. E o rei já começa a rachar o bico e diz que ele ia ser o responsável por fazer a seleção dos cavaleiros do ano. O Noah já cresce o olho, onde o dever do cavaleiro é servir o príncipe. E se isso acontecer, o Noah já vai ficar mais forte ainda. O rei pergunta como ele iria selecionar os candidatos. E ele fala pro rei relaxar, que ele iria ver uma hora ou outra. Tomando seu chá da tarde, o Noah pergunta da serva se existia algum candidato na vila. E ela diz que até tinha, mas era muito dinheiro pra vir pra capital. E ele fala, como é, amigo? Manda o servo comprar todas as casas vagas do Império. E a comida, ele manda a serva falar com os comerciantes. E vai pra cidade se encontrar com o Byron, que dá a ficha de custo de alimentação dos participantes da seleção. Tem a seleção das servas pro palácio, e ele queria colocar uma mulher lá dentro pra obter informações. Mas pra ele colocar uma mulher lá dentro, o Noah diz que ela tinha que agradar os olhos dele. E o Byron diz que queria ser subordinado do príncipe. E isso deixa o Noah felizaço. Com mais os subordinados, ele fica mais forte. E parece que a bondade dele não inclui os servos. A garota tá do lado de fora e tomando chuva. Mas do nada, no status dele, um S diminui. E ele corre pro palácio pra falar com o rei. E chegando lá, o imperador nem tava sabendo de nada. Quando o servo entra e comenta que a rebelião eclodiu em Alméria, o rei pergunta o que ele iria fazer. O Noah fala que não podia fazer muita coisa. E diz que seria melhor um dos irmãos dele ir nessa batalha, pois ele não conhecia o campo de batalha e recomendou carruagem. O Noah sente uma pressão e manda parar a carruagem. O moleque já coloca o poder dele pra jogo. Uns rebeldes de Alméria aparecem e começam a atacar o Noah, que fatia os caras como se fosse papel. Ele diz que não os matou, só deixou todo mundo dormindo. E na mansão manda o Byron comprar toda a ração de cavalo para poder ter uma invasão dos soldados de seu irmão. Já corta pro imperador dizendo que seria muito difícil se eles tivessem capturado ele. E diz que ele fez uma boa escolha de ter comprado toda a ração de cavalo. E por essa conquista, ele iria dar uma recompensa para o Noah. Ele diz que iria colocar uma espada no brasil da casa dele. Saindo da mansão do rei, o Noah encontra o Byron, que conta sobre o líder inimigo. Mas sua empregada já chega e diz que tinha um homem todo arrebentado no portão, onde quando chega lá, o homem fala sobre a rebelião que estava acontecendo. Acho que é meio tarde para essa informação, tá? Mas o Noah diz que era para dar uma recompensa para
ele e cuidar dos seus ferimentos. E no seu escritório, a sua serva entra e diz que tinha algo pra falar pra ele. Ela diz que os caras haviam dito pra ela envenenar o seu príncipe. E pergunta o porquê ela veio contar pra ele. Ela é uma empregada leal e fiel ao seu príncipe. E ele dá um cheque de 5 pilas para ela se esconder. Ele diz que ia beber o remédio, então era para ela entregar ele para os rebeldes. Ele acorda depois de um tempo, amarrado, e assim ele corta as cordas com o poder do seu anel. E ele se levanta. E o líder pensa que o garoto é só um pirralho fraco, mas tudo muda quando ele parte o cara no meio. E os outros já vêm pra cima com tudo. Tudo figurante. E nessas horas parece que ninguém sabe usar uma espada. O Noah escuta um batalhão chegando. E com eles a serva, que fala que tinha ficado preocupada com ele. E ele diz pro capitão do esquadrão levar os soldados. Mas eles deixam uma espada. E rapidamente Noah percebe que aquilo era uma espada amaldiçoada. E manda o Leviatã mostrar o porquê ele era forte. E uma mana roxa se junta e corre até o céu, indo na direção do líder rebelde, mandando ele de F. E o rei parabeniza ele de novo. Mas o que ele não esperava era que o rei mandasse a família do líder rebelde vala de uma forma horrível. E como Noah segue a lei, ele fala que aquilo não era necessário. E se o imperador infringir a lei, vai dar zebra pra ele. E assim o rei Bush agradece e diz que iria recompensá-lo com o título, o sábio imperial. E assim o Noah mostra como seria sua seleção para os candidatos de cavaleiro. Ele vai ficar na cadeira e manda os servos jogarem água nele. E o anel já faz um escudo impedindo a água passar. Isso deixa o rei surpreso. O dia da seleção começa. Essa é a capital de Miles, onde o Noah vai mostrar como ele é forte. O candidato aparece e quando estava prestes a atacar, o anel começa a brilhar e surge um escudo que quebra a espada do candidato. E todos ficam espantados com a força do escudo. E o rei fica se perguntando quem o Noah iria escolher. Um mago de Araque aparece e manda um Katon. E nem isso adianta. O Noah gosta de formar uma aura e logo isso iria acabar. Uma guerreira surge. Olha a cara dela de protagonista. Ela coloca a espada na frente do corpo e logo em seguida ela vai com tudo pra cima do Noah. Mas a força da garota era avassaladora, que perfura o escudo, acertando o Noah. E os guardas já vão pra cima dela, prendendo a garota. O Noah manda os caras soltarem ela. E o Noah fala que ela tava aprovada. Nos aposentos do príncipe, a cavaleira pedia perdão por ter atacado ele. Então ele manda ela fazer aquele mesmo ataque de novo. Ele invoca o escudo do anel. A cavaleira fica espantada, que nem a espada conseguiu triscar o Noah. E ele diz que se ele quisesse, ele conseguiria defender o ataque dela. O doutor entra e veio cuidar dos ferimentos do Noah. A Shirley, a cavaleira, diz que na vila dela não tem médicos. Então o Noah pensa bem e manda ela trazer crianças de sua vila pra poder ensinar eles no palácio, como médicos e etc. No outro dia já corta pra Shirley vestindo sua roupa. E quando vê as empregadas mijando Guaraná pelo Noah, se perguntando com quem ele iria se casar. E a conversa já cai pra cima da empregada que fala que ela podia ser a mulher dele. E ela sai toda tímida. Tem uma festa para o príncipe, quando uma carta chega, dizendo que não tinha muita coisa. E logo Noah percebe que era o homem que tinha trazido a informação da rebelião. E como esperado, ainda havia remanescentes dos rebeldes. E o soldado podia ser pego por ter passado informação. E como esperado, aconteceu. Ele foi pego. E por pouco o Henry conseguiu salvar, mas ainda estava inconsciente. E o Noah manda que não deixe o homem ir de vela. Caminhando pelas ruas, a Shirley pergunta o que iria comprar. O Noah diz que iria atrás de alguns presentes para o seu irmão Henry, como agradecimento. O dono da loja mostra todas as joias e coisas preciosas, mas uma delas era diferente. Uma estátua de uma deusa feita de vidro. E como o Noah é fanático por opais, ele compra as estátuas. Quando o seu irmão Oscar entra, mas quando vê a estátua, ele fala que havia duas delas. Uma dessas era sua. Vendo isso, o Noah pega a estátua e bagaça ela no chão. Só para o valor da outra estátua valer mais. Mas a Shirley se surpreende por ter quebrado o tesouro valioso. Mas ele diz que aqueles que servem a ele são úteis, são os seus tesouros. E a cavaleira já começa a mijar um Guaraná. 6 anos se passam e nos mostra como o grande Noah estava. Ele tomava seu café quando uma empregada interrompe dizendo que os presentes do príncipe, mesmo após dias, os presentes não paravam de chegar. Então ele fica puto porque não tinha mortadela no pão dele e ele vai embora, indo até o ministro da guerra, que era o seu irmão Henry, que pede sua opinião sobre botar quente nos rebeldes. E o Gordola ali vai liderar. Então o Noah pergunta quantos soldados ele tinha e o gordo começa a suar. E o Henry já fica putaço, mas o Noah acalma, dizendo que mesmo tendo poucos soldados não era ruim, pois assim conseguiriam botar pressão nos rebeldes. E manda eles entregarem o papel para o ministro das finanças, pra ele poder colocar mais gente pra lutar. E quando os dois príncipes estavam indo embora, uma criança sai de um beco com os caras atrás. Eles disseram que eram escravas. Vendo isso, o Noah vai até eles tirar satisfação, mas os caras não estão nem um pouco a fim de responder e já tá com ele sem mais nem menos. Mas olha com quem tu tá mexendo. Ele invoca o Leviatã e bota os caras pra tirar uma soneca eterna. E o Noah vai consolar as crianças, mas de repente um cara sai de dentro do beco, diz pro garoto deixar essa história de lado, porque ele tem o Gilberto Galinha do lado dele. Mas isso foi uma ameaça. E antes que o velho pudesse fazer alguma coisa, o Noah ativa o haki dele e desmaia o velho. Ele manda que ele leve um velho pra mansão do Gilberto. Ele manda que leve um velho pra mansão do Gilberto. E com isso manda também que levem as crianças pra sua mansão, que
cuidaria delas lá. E mais tarde, daquele dia, o servo veio dizer que o príncipe interrogou o velho, mas ele se auto-mandou de vala. Mas eles sabem a verdade. O Gilberto é dono de cassinos e terras, mas como ele é filho de meretriz, ele não pode assumir o trono, e por isso sempre fez algo no submundo. As crianças receberam uma ordem de trabalhar para ele, mas não seriam mais escravos. Poderiam ir embora quando quisessem, só que ele não perdoa a traição. O Noah manda chamar uma das suas servas e diz que a terra precisava de governante, e para isso, ele dá o posto a ela, e ela fica toda surpresa e diz que queria servi-lo, mas agora será governante das terras. O rei chama o príncipe e comenta sobre o atentado da história do Gilberto, e diz que se ele levasse porrada na rua disfarçado, ele poderia dar pena de morte por machucar o rei. Só que isso não está na lei. E o Noah fala que isso seria lesão corporal e não poderia dar pena de morte. Todo mundo fica olhando pra ele por ter corrigido o rei, e ele fica pensativo por ter falado isso para o rei. E do nada o cara solta uma gargalhada e fala que apostou com seu servo de que ele iria corrigir o rei. E como ele gosta de seguir a lei, o rei dá outro título pra ele, de ministro da justiça. Esse cara não para de receber títulos e parabéns. No fim do dia, ele vai afogar as mágoas e a garota cantar. E no palácio, o rei diz que não tinha tempo. Eles teriam que agir o mais rápido possível. E assim acaba o episódio. Cara, que anime bom. Além de ser um isekai, tem o Noah, que bate em todo mundo. O cara só falta tomar o trono do rei. Então já se inscreve e deixa o like pra poder receber uma empregadinha enrolada no plástico bolha. E tem um vídeo de Jujutsu Kaisen aparecendo aqui na tela, então dá uma assistida lá.